O Senhor falava tremendamente, ainda continua falando, né? É a adoração mesmo ao Senhor, né? E nessa hora, nós vamos incluir as ofertas, os dízimos, que você possa ensinar o teu melhor, ofertar o teu melhor. Uma coisa eu falo, dízimo é mandamento. Oferta, quando você quer algo do Senhor, você oferta. E mais uma coisa, quem dizima nunca falta. Sou prova viva disso. Quem dizima nunca falta. Há 8 meses meu marido está em casa. Nunca faltou nada. Quando eu falo assim, Deus, e agora? Como que vai ser? O Senhor prepara pessoas que você nem imagina para te abençoar. Verdade, Deus! Aleluia! Quando você é fiel, o Senhor é fiel a você. Assim mesmo! Você faz prova dele e ele te aprova. Né? Então eu tenho visto isso a cada dia na minha vida. Não falta nada. Tem dia que você fala assim, e agora? Não tem jeito. E agora? Quem vai pagar aquilo que o Senhor prepara? É fiel. O pouco, fiel, muito. O Senhor honra. O Senhor vai honrar cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, gente? Pelas ofertas. Aleluia! Glória a Deus! Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmão, pega a sua oferta, irmãos, peguem a sua oferta, pega o seu dízimo. Vamos colocar tudo isso na presença do Senhor. Pai, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, na tua presença. Senhor, eu coloco a vida dos teus filhos, dos servos desta casa. Aqueles, Senhor, que são os obreiros, abençoa, Senhor, a tua obra com os seus dízimos e com as suas ofertas. Senhor, abençoa o trabalho de cada um dos teus filhos. E aqueles, Senhor, que estão sem uma porta aberta, que o Senhor venha abrir. O Senhor venha honrar a vida deles. Pai, abençoa o celeiro, abençoa o pão de cada dia. Abençoa, Senhor, as ofertas desta casa, as necessidades desta casa também. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Abençoa teu filho, Deus. Glória a Deus. Aleluia! Irmãos, aqui eu gosto, viu, irmão? Eu gosto. No antigo eu gosto. Aleluia! Nasci em berço evangélico, meu avô é pastor. Fui criado no meio. Dormi no culto até os 12. Glória a Deus! Mas depois Deus despertou, aprendi a tocar instrumentos. E eu gosto, irmãos. Glória a Eu Deus! tenho nostalgia, viu? Aleluia! Aleluia! Só que eu Aleluia!
me remete, irmãos, a um pastor que ele faleceu de câncer, que foi ele que me motivou a começar a tocar. Ele tinha um teclado na casa dele e eles não tinham tecladista na época, na igreja. E ele olhou para mim assim, estava babando no banco. Ele me chamou e falou: vem cá, você quer tocar? Eu falei: não, gosto de violão e tal, não quero tocar não. Não, vem cá. Ó, tem esse hino aqui, ó, você vai tocar para mim no teclado, você aprende, se vira. Ah, mas eu não tenho teclado. Não, você pega o meu, você passa na minha casa e pega o meu. Foi assim, irmãos. Deus, Ele age na hora certa. Ele move a sua vida na hora certa. Não é? Aleluia! Não confiar, né? Aleluia! Isso. Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis. Ah, Deus. E ontem eu ouvi algo que me tocou muito e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? Não sou um pregador, mas espero poder passar para os irmãos aquilo que tem tocado no meu coração. Amém?
Vamos orar antes, para que Deus abençoe esse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, mais uma vez por podermos estar na tua presença, Senhor, compartilhando, Senhor, da comunhão e da tua palavra com os nossos irmãos, ó Pai. Senhor, nós pedimos agora, Senhor Jesus, que todo empecilho, Senhor, todo espírito contrário, todo espírito de desatenção, Senhor, todo espírito que venha impedir, Senhor Jesus, da tua semente germinar em nossos corações, ó Pai. E agora nós pedimos que teu Espírito tenha liberdade para passear em nosso meio, Senhor. Senhor, e que caia o pregador e venha falar a palavra em nome de Jesus. Amém. Ontem estava conversando com a minha esposa e nós estávamos assistindo algo que nos tocou de uma forma diferente. Um programa, uma pastora, uma determinada pastora, e aquilo mexeu com a gente, mexeu bastante. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês que nós temos aprendido na palavra. Em Marcos 10, verso 46. Já é uma passagem conhecida, mas Aleluia! Deus tem algo diferente para nós. Amém? Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Interessante, o começo do versículo fala, então chegaram, e logo depois ele fala, e estavam saindo. Só para entendimento, Jericó, existiam duas Jericós. Essa daqui era a nova. A antiga tinha sido destruída numa guerra, numa tomada, e um dos reis da época, que era Herodes, edificou essa nova Jericó. Então era uma cidade que ainda estava em formação, mas que tinha já uma tradição. E um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, vou pedir para vocês voltarem um pouquinho lá em Mateus 9, verso 27. É a mesma passagem vista por um outro discípulo. Saindo Jesus dali, 2 cegos. Lá fala de um cego, e aqui fala de 2 cegos. Nós vamos entender. E seguiram chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando eles em casa, os cegos se aproximaram e perguntaram. E ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles não disseram em momento algum aqui o que eles queriam, mas Jesus já sabia o que eles queriam. Agora vamos voltar lá de novo, lá em Marcos. Marcos 10, 45. E aí na segunda parte do verso 46 ele diz o seguinte: e era cego, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Lá em Mateus ele fala de um cego, e aqui ele fala, lá fala de 2 cegos, desculpa, e aqui ele fala de um cego. Por que a diferença dos versículos? Porque dos dois, um realmente buscava aquilo que ele queria, um realmente estava atrás daquilo que ele mais almejava. A cegueira, muitas vezes, não precisa ser uma cegueira visual, mas pode ser uma cegueira espiritual, uma cegueira de conhecimento, uma cegueira de algo que tira você do foco daquilo que Deus quer, que você creia, e você começa a se atentar para outras coisas. O nosso dia a dia tem feito muita dificuldade, o mundo está como está, porque Deus está às portas. Um grande pregador já dizia em 1900 que Jesus estava às portas,
mas não estão acontecendo, não estava acontecendo como está acontecendo hoje. Hoje tem se cumprido constantemente o que a palavra diz. Os dias estão sendo temidos, as profecias têm se cumprido e realmente Jesus está às portas. Eu não sei se na minha geração, na nossa geração, Jesus vai voltar. Assim eu creio. Mas se não, qual é a sua cegueira? O que te impede de ver a Cristo? O interessante é que o cego, quando ele estava sentado à beira do caminho, uma grande multidão falando, aquela algazarra, como um cego ia conhecer Jesus? A fama de Jesus naquela região não era tão notória ainda. Ele tinha feito alguns milagres, mas não era assim. Então, um cego, ele tinha o coração em Deus, ele tinha uma meta. Ele poderia não estar chegando fisicamente, mas o seu coração ele já tinha Cristo. E o interessante é que no verso 47 começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então agora vocês imaginam uma multidão seguindo Jesus e um cego sentado à beira do caminho. Cego normalmente não trabalha. Hoje já é difícil uma vida para um cego. Tem algumas facilidades, existem algumas coisas que já são possíveis que ele execute uma tarefa com renda, mas naquela época não era possível. Então o cego era um inválido. Então a gente consegue entender que ele estava à beira do caminho, com roupas esfarrapadas e pedir esmola para aquele que tivesse um bom coração o ajudasse. E a multidão não tinha nenhum tipo de, ou os homens da época, para dizer mais profundamente, os homens que eram responsáveis em manter a ordem na cidade, eles não tinham nenhum tipo de valor para um cego. Eles não davam esse tipo de valor. Então era uma pessoa que não tinha valor algum para a sociedade. Então a multidão mandava que ele se calasse e repreendiam ele, mandando: fica quieto, é Jesus, tá bom, é Jesus, tá, mas fica quieto. O que tem te tirado, o que me tem tirado do foco de que Jesus está na nossa vida? O que tem tirado você de enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida? Se você clamar: Jesus, filho de Davi, Ele vai te ouvir. Mas entenda uma coisa: primeiro houve uma ação. O cego não poderia fazer nada. Ele poderia andar no meio da multidão e ir até encontro de Jesus? Não. Ele ia encontrar Jesus. Por mais acurado que os sentidos de um cego sejam, a audição seja curada, ele não conseguiria encontrar Jesus. Ele saberia por onde Jesus está indo, pelo barulho da multidão. Mas mesmo assim ele creu. A palavra foi lançada. Para nós, temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dê o primeiro passo. Aquilo que te cega, aquilo que impede que você veja o que Deus tem para a sua vida, vai cair por terra. E não é a multidão que vai te impedir que isso chegue até você. E não é a multidão que vai te impedir que as coisas que Deus tem promovido para a sua vida, para a minha vida, cheguem até você. E então nesse momento Jesus disse: chamem. Jesus está dizendo para você: se você der um passo, Ele vai te chamar. É assim mesmo, Deus. É fácil você querer plantar, desde que você conheça. Agora, nós fomos criados aqui na cidade. Se alguém foi criado no campo aqui, como eu tive a oportunidade, sabe qual é o valor de uma semente. Uma semente vale muito. Uma espiga, uma certa ocasião, um homem deu um pedaço de terra para o filho e deu uma espiga de milho para esse menino. A terra está aqui, a semente está aqui. Ô pai, mas o que eu vou fazer com uma espiga? A semente é a espiga. Você debulha ela, tira esse carocinho, vai lá, faz a covinha, planta, rega, espera crescer e colhe mais espiga. Mas uma espiga, pai, eu vejo o senhor lá com aquele talhão de terra, com aqueles sacos de milho. Filho,
não é pela quantidade, mas sim pelo que Deus pode fazer. Uma semente pode germinar, e de cada semente daquela vai nascer um pezinho de milho, e um pezinho de milho vão dar de 5 a 6 espigas. Se cada espiga tiver 500 grãozinhos, eu nunca tive a curiosidade de contar quantos grãos não teriam em 6 espigas. São 3.000. Então a tua fé tem que ser dessa forma. Um grão pode fazer a diferença. É nesse um grão que você deposita diante do Senhor que Deus vai multiplicar na sua vida. Não se preocupe em querer enxergar algo que Deus não precisa te mostrar agora. Creia, mesmo não vendo, clame por Ele. E chamaram o cego. Peraí, até agora a multidão já estava dizendo para o cego: ó, fica aí, fica quietinho, porque é Jesus, ele não vai te entender. E agora já, na sua vida também é assim, irmão. Tem muita gente que vai falar: ah não, Jesus não vai fazer nada por você, você está indo na igreja há muito tempo. Olha lá, o que aconteceu na sua vida? Sua vida está mudando no quê? Nada? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas é no meio da multidão Jesus vai te chamar. E quando Ele te chamar, a multidão vai virar contra você e falar: está vendo? Eu te falei? Ó, Deus está te ouvindo. Se for diferente com vocês, glória a Deus, comigo é assim. Primeiro ele está com pedra, depois quando Deus mostra e faz alguma coisa, irmão, glória a Deus, dá tapinha nas costas. Irmãos, o mundo é dessa forma. Infelizmente, o mundo jaz no maligno. E depois disso, lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O interessante é que chamaram ele, mas ele lançou a capa. A capa é algo que ele tinha, era a única coisa que eles tinham na época, que era a companheira dele, para eles se cobrirem durante a noite e para eles se proteger do sol durante o dia, do pó. O que tem te protegido? Qual é a sua capa? Lança ela fora, confie em Deus, não deposite a sua fé em coisas que a ferrugem e o homem rouba, a ferrugem corrói. A sua fé tem que estar fundamentada em algo que é imutável, que é Deus. Jesus pode fazer aquilo que é impossível para você, assim como Ele tem feito o que é impossível para mim. Há 5 anos atrás eu decidi mudar de profissão. Minha mulher falou que eu era louco. Com 22 anos de uma profissão, eu larguei tudo e falei: eu vou mudar de profissão. Ela falou: você tem certeza disso? Eu falei: tenho. Mas você vai fazer isso? Eu falei: não, não vou fazer. Eu já me matriculei na faculdade. E para a glória de Deus, hoje saiu o meu registro. Já estou formado e consegui fazer o registro em âmbito nacional, que é o mais difícil hoje na minha área. Deus proveu desde o princípio. Irmãos, eu não tinha condições de fazer a faculdade. Eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade. E no dia eu falei: Senhor, se o Senhor dá um negócio, eu vou fazer matrícula, eu não sei nem como é que vai ser o negócio, mas o Senhor falou que é e não é. No dia que eu fui fazer a matrícula lá, eu falei para a menina: poxa, não tem nenhum desconto. Eu falei: pô, não tem a bolsa, né? Você quer alguma coisa, né? Brasileiro é assim, né? Tem desconto. Não tem desconto. Aí ela falou: olha, não dá. Eu falei: tá bom. Mas tem certeza? Eu falei: não dá. Bom, financiamento tem? Tem. Mas o que vocês vão de ajuda? Nada? Eu falei: não. Bom, aí o professor passou atrás e ouviu a conversa. Aí ele falou assim para mim: você está querendo estudar aqui? Eu falei: estou me matriculando. Aí ele falou assim: tá bom. Aí falou para a menina: põe o número do meu cadastro aí e eu estou apadrinhando ele. Ele me deu 75% de desconto na mensalidade. E para a honra e glória do Senhor, que o Senhor seja glorificado. É assim na nossa vida. Quando você menos espera, no meio da multidão, Deus envia um homem de Deus, uma mulher de Deus, para te abençoar naquilo que você menos imaginava. Verdade, Deus. Naquilo que você não tem crédito, naquilo que você não tem para os olhos humanos nenhum tipo de valor. Deus te